gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente ciente aqui no nosso canalzinho. Desta vez um conteúdo especial em comemoração e celebração de 6 milhões de pessoas inscritas aqui no nosso canalzinho. Sim, 6 mil pessoas que estão aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer você, ser humaninho, ser humaninha, que tem ajudado a gente na nossa correria, curtido, comentado, espalhado a palavra por aí, além de se inscrever aqui no nosso canalzinho. Valeu pela força, seguiremos esse papo. Faz um ano e um mês e meio, um ano e 2 meses no máximo, que a gente está produzindo conteúdo de maneira regular aqui no canal. Então estamos com 6 milhões de pessoas, é uma coisa incrível. E se você que está no meio desse bolo gostaria também de ser membrezinha do nosso canalzinho, não se esquece de considerar essa possibilidade, porque tem conteúdo exclusivo para você, além dos cursos que a gente tem ofertado e colocado lá disponíveis para quem está acompanhando a gente. Tudo bem? Agradeço infinitamente aí a força que vocês têm dado, e a gente então, para celebrar e comemorar esse grande momento, nós vamos tocar o ukulele. Não, a gente vai aqui fazer uma leitura que o pessoal pediu sobre planejamento econômico, uma certa discussão, que se inclusive render legal, a gente vai ler um outro trecho aqui da minha tese de doutorado, seguindo um autor que me influenciou muito, que é o Franz Winkelambert, que me ajudou a trabalhar melhor essas questões sobre a necessidade de um planejamento econômico, o que a gente aprende com a nossa história a partir das lutas dos trabalhadores, o que aconteceu na economia soviética, como a gente pode aprender com ela, o que retomar dela e tal. Então são papos que são fundamentais hoje em dia, porque tem muito espantalho, tem muita lorota, tem muita mentira que fica circulando por aí, que o pessoal então não vai aprofundar, não estuda e fica só dizendo, deu tudo errado, é impossível cálculo econômico, e não sei o que, e um monte de, ai, que preguiça, mas a gente tem que combater, porque é discurso reproduzido aqui nesta ágora mal feita chamada YouTube, e a gente vai trabalhar nela, beleza? Então, minha gente, sem mais delongas, e pra gente seguir um papo aqui, eu vou ler um trecho da minha tese, que recupera esse autor chamado Franz Winkelambert, a produção de um livro dele chamado Crítica da Razão Utópica, publicado em 1984 pela primeira vez em língua espanhola na Costa Rica, e é um grande marco do pensamento crítico latino-americano. Apesar do Franz ser alemão, ele é muito influente no pensamento latino-americano. É um autor que a gente pode chamar um autor da América Latina, que pensa a América Latina a partir da América Latina, e trazendo suas contribuições desde o que ele aprendeu na análise da economia soviética, quando ele estava fazendo a tese dele de doutorado na Alemanha, no Instituto de Estudos da Europa Oriental, em Berlim, na Universidade Livre de Berlim, que é um ambiente bastante anticomunista, essa parada toda. Fez seus estudos lá para analisar a União Soviética e se tornou aí um excelente e brilhante economista marxista que vai contribuir para a teoria da dependência na América Latina durante os anos 60 e início dos anos 70, e também é um dos principais influenciadores da própria teologia da libertação, e por isso foi um autor tão importante para minha tese, porque ele articula esses dois âmbitos. Ele é um economista, ele acaba se transformando num crítico da teologia e também um cara que é um filósofo brilhante, assim. O Franz é muito, muito versátil, um cara genial, e que ajuda a gente a discutir uma série de temas. A gente já leu um trecho desse texto aqui em um react que a gente fez recentemente, que se eu lembrar eu coloco na descrição do vídeo, mas vamos direto para o conteúdo, que é o Franz discutindo a questão do planejamento econômico. Primeiro enfrentando críticas do tipo de Hayek e de Popper, a impossibilidade do planejamento econômico, que está conectado com um anticomunismo profundo e a impossibilidade de uma economia comunista, então que vem na linha ali do Mises, do Brzezinski, dessa galera que é primeiro escola austríaca e depois que é determinante para a formação das escolas que vão constituir o neoliberalismo como um grande projeto do capitalismo a partir dos anos 80. Então a gente vai seguir na crítica do Franz para poder retomar a necessidade de planejamento econômico. E eu acho que vocês vão curtir. É um papo massa, é um papo legal. E se render bem, eu leio uma outra parte, que é ver como o Franz discutiu isso na tese dele. Que a tese dele é um processo de experimentação muito interessante, em que ele analisa a economia soviética de maneira muito crítica, tenta entender o seu projeto de desenvolvimento, faz uma crítica interessante ao que estava pressuposto em seu desenvolvimento, que aparece nesse livro aqui também, mas que depois ele aplica os mesmos critérios para fazer a crítica do mercado, de uma economia de mercado. E quando ele faz essa crítica da economia de mercado, aí ele é convidado a se retirar, então, dos espaços que ele estava ocupando como professor, pesquisador e tudo mais, e acaba parando na América Latina, no Chile, a partir de 1963. E aí vai trabalhar com o pessoal da teoria da dependência. Então, da hora.
Vamos para esse papo, porque esse contexto já é muito interessante. Quem se interessar, não esquece de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí. Então vamos lá. Em 1984, Franz Hinkelamert publicou seu livro de maior circulação, Crítica de la Razón Utópica. Crítica da Razão Utópica. A circulação dessa obra teve como molas propulsoras o diálogo com a militância engajada nos âmbitos acadêmico, político e religioso do continente latino-americano diante da ofensiva neoliberal e enfraquecimento do bloco socialista. Lembrando, ele publica em 84. Já está em marcha um projeto neoliberal, mas ele desenvolve as ideias que aparecem em 84 desde sua tese de doutorado e passado o processo do golpe no Chile como primeiro laboratório do neoliberalismo. Franz está lá e tem que sair do Chile pós-golpe, né? Tem que se exilar e tal. Então ele acompanha esse processo histórico de desenvolvimento do neoliberalismo, né? Então é importante destacar isso. Já existentes em meados daquela década, a discussão epistemológica ali desenvolvida possibilitava uma crítica ao programa neoliberal e, ao mesmo tempo, buscava trabalhar as críticas realizadas por autores como Popper e Hayek à planificação econômica. Um de seus intuitos, assim, era criticar o anti-utopismo presente no programa neoliberal que era implementado a nível global nos anos 80, sob as gestões de Ronald Reagan, 1981 a 1989, e Margaret Thatcher, de 1979 a 1990, explicitado pelo lema do Partido Conservador Britânico, que era There is no alternative. TINA, não há alternativas. É nós e acabou. O único projeto possível é este. Não há alternativas. E aí vem com força o neoliberalismo sem ofertar nenhuma alternativa que não ele mesmo. Para Hinkelamert, sua crítica procuraria enfrentar o pensamento anti-utópico, citando Hinkelamert, da tradição neoliberal atual, que se junta com o neoconservadorismo de caráter igualmente anti-utópico. Anti-utopia significa aqui simplesmente antissocialismo, produzindo-se um pensamento de elaboração anti-utópica que se converte em uma réplica extremada da mão invisível, que sempre foi uma expressão de ingenuidade utópica. Seu lema é destruir a utopia para que não exista nenhuma outra. E aqui é uma malandragem do Franz para dizer que o próprio neoliberalismo e essa afirmação do there is no alternative também é uma utopia. E ele vai trabalhar com essa crítica desta razão utópica, mas não só em âmbitos filosóficos abstratos em geral. Ele quer discutir economia. E por isso a análise que ele faz de retomada da economia planificada é tão importante, porque ele vai retomar a questão da economia soviética. E já isso vai ficar mais claro ainda, vocês vão entender por quê. É um texto muito bom, tá? Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Se eu não lembrar, vocês me lembrem de deixar um link disponível para vocês baixarem o PDF gratuitamente e a tradução em português, que não é tão boa, tá? Eu tenho problemas com a tradução em português, mas o conteúdo é excelente, então vale a pena enfrentar de qualquer jeito e tal. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito, muito bom. E lembrando, ele está publicando em 84, é vanguarda, tá? O debate que ele está fazendo aqui é de vanguarda. A gente só vai começar a ter consciência do que ele está fazendo agora, recentemente. Para tal, em sua discussão epistemológica, Hinkelamert tomou como recurso teórico a estrutura da dialética transcendental kantiana. Lá vamos nós, filósofos, caracterizada na crítica da razão pura como um movimento necessário para julgar as ilusões transcendentais, que surgem à medida que a racionalidade excede a experiência. O que o Franz está fazendo aqui é utilizar esse recurso filosófico, argumentativo, lógico do Kant para criticar as utopias, ou a ingenuidade utópica. E para ele, ingenuidade utópica é um equivalente para uma ilusão transcendental da obra do Kant. E para Kant, a ilusão transcendental surge quando a razão excede a experiência e ela confunde com seu produto racional com a própria realidade efetiva para além do seu âmbito racional. Então, assim, há uma questão da razão pura e há uma questão da razão prática. E há uma articulação entre esses dois campos. Não é entre dois mundos, tá? Assim como existisse o mundo transcendental da mente e o mundo do corpo. Não, Franz já trabalha com essa articulação, é um mundo só, contudo, o tipo de produto feito pela nossa adaptação própria, que é esta racionalidade, essa astúcia da vida, esse cérebro funcionando de uma determinada maneira, tão articulada, socialmente determinada, construída e potencializada pelo trabalho conjunto coletivo, cria um âmbito em que você não pode confundir o que é o produto desta imaginação, desse desenvolvimento de projetos, com a própria possibilidade e viabilidade dos projetos que você criou. Quando você confunde esses âmbitos, ou toma um como mais real que o outro, vamos dizer assim, você cai em ilusões transcendentais. E esse é o ponto do Franz. Ele não quer cair em nenhuma ilusão transcendental. Ele quer articular de maneira dialética esses dois âmbitos e saber lidar com eles a partir de um critério específico, que para o Franz será factibilidade, mas a gente já vê isso aí.
O que importa é entender isso aí, que para Kant, esse juízo sobre as ilusões transcendentais não funcionaria para eliminá-las, né? Você não quer acabar com as ilusões transcendentais, não tem como acabar com elas. Mas para dialeticamente distinguir as realizações da razão humana que excedessem a experiência. O ponto é esse, é você saber sempre recuperar a linha do que você concebe daquilo que é possível. É distinto. Você não vai acabar com as duas coisas. Não tem como acabar com esses dois mundos, mas você tem que saber ter critérios para articulá-los. Então, há uma dialética transcendental no pensamento kantiano que você elimina as ilusões, que você critica as ilusões transcendentais, perdão. Então aí você daí recupera a articulação entre esses dois mundos, do prático e desse racional puro, tá? Em Ringelambert, essa estrutura foi utilizada para distinguir a crítica das realizações atuais e das conceitualizações de um futuro novo. Ringelambert procurava discutir e ponderar as críticas de autores como Popper e Hayek sobre o estatuto científico da planificação, ou do planejamento econômico. De fato, nos termos de Popper, tratar-se-ia de uma impossibilidade lógica. Então, para o Popper, a planificação é uma impossibilidade lógica. Não dá para planificar. Essa é a vaticinação de Popper. Não dá para planificar a economia. Não dá para planejar. Dado que, né, então vamos seguir aqui o Popper, citando o Popper, seria impossível controlar todas ou quase todas as relações, se não por outro motivo, pelo fato de que cada novo controle de relações sociais faz surgir um novo conjunto de relações sociais a serem controladas. A tentativa conduz a uma regressão infinita e o mesmo ocorre na tentativa de estudar o todo da sociedade. Não há como duvidar, porém, de que os utopistas planejam precisamente atingir o impossível. Então, na argumentação de Popper, seria uma impossibilidade lógica, porque toda vez que você atuar, você vai criar novas relações que você vai ter que compreender sobre elas, então você sempre vai estar numa regressão infinita no modo como Popper articula sua argumentação. Então, toda vez que você agir, você cria novas situações, essas situações precisam ser controladas racionalmente, então vai exigir uma nova análise, mas toda intervenção que você fizer cria novas, então sempre vai ter o problema de você compreender o todo, você não vai compreender, é uma impossibilidade lógica para o Popper, ou como ele expressa a sua crítica. Tudo bem? E muito plausível, se a gente não tomar cuidado. Diante da crítica de Popper à planificação, Ringelambert desenvolve uma argumentação que visa mostrar que o que o autor inglês denomina como impossibilidade lógica se trataria, por sua vez, de um juízo derivado de uma impossibilidade fática. Então, o Ringelambert vai dizer, olha, o Popper pode até ter alguma razão, mas ele tem que entender que o que ele percebeu não é uma impossibilidade lógica. É uma impossibilidade fática, do fato, real. Por que isso é importante? Porque dentro do que o Popper está dizendo, não é possível a planificação econômica, não é possível uma ciência do todo. E isso por uma impossibilidade lógica. Se a gente colocar que a impossibilidade é fática, a gente vai encontrar um problema dentro da metodologia que o Popper trabalha, a teoria do conhecimento dele. E a própria crítica que ele fez da impossibilidade de uma ciência sobre o todo social vai começar a ser questionado. E é isso que o Franz vai querer fazer. É sutil, não é simples, mas é poderoso. Isso que o Franz faz. Acompanhemos. Para Ringelambert, o primeiro problema, portanto, seria a formulação de Popper. Estaria correta quando? Quando é que está certa a formulação do Popper? Vai dizer, o Popper está certo. Se, e somente se, supomos que o planificador, por um lado, quer efetivamente planificar literalmente tudo. E se, por outro, esse planificador tem a priori conhecimentos limitados. Então veja que aqui já tem um elemento importante. Se você quiser dizer, não dá para você planificar tudo, porque não dá para saber de tudo. E aí o Franz então fala assim, verdade. Mas aí eu estou pressupondo, ou supondo, que o planificador quer planificar tudo, e literalmente tudo, ele quer ter controle total. E eu estou já pressupondo, a priori, que esse conhecimento ele é limitado e jamais será ilimitado. Jamais. A pergunta é, saber que alguém não tem conhecimento ilimitado é um problema lógico ou é um problema concreto, material, fático? Quer dizer que para ele vale o princípio empírico geral de impossibilidade de um conhecimento ilimitado. Nenhum tempo infinito é suficiente para chegar ao planificador a planificar tudo. E, por conseguinte, a tentativa é falaciosa.
Podemos deduzir do princípio de impossibilidade tal planificação falaciosa. Também podemos deduzir da frustração de tal intento de planificação total a vigência do princípio de impossibilidade do conhecimento ilimitado. Ou seja, tentou conhecer tudo, viu que não dá, ficou frustrado, falou, não dá para conhecer tudo. Chateei. Descobri que não dá. Essa descoberta foi lógica? Esta última dedução é uma espécie de indução. A tentativa falha e se conclui que qualquer repetição no futuro falhará também. É dizer, não deu para planificar no passado porque a gente achou que dava para planificar tudo. Se não deu para planificar tudo e descobrimos que o conhecimento é limitado, nunca vai dar para planificar tudo, nunca vai dar para planificar nada, na real. Então, na verdade, a gente já está deduzindo de um aprendizado todo o futuro, né? Então, isso é uma coisa importante de perceber. Buscando tal razão, a encontrarmos no conhecimento limitado em termos de um princípio de impossibilidade. Transformamos assim um juízo hipotético, segundo o qual, até agora, tais tentativas de planificação total fracassaram, em um juízo apodítico, segundo o qual fracassarão sempre. Então é dizer assim, tentaram planificar tudo, supondo que realmente esse era o intento, a tentativa, e supondo que o conhecimento é sempre limitado. Então, logo, necessariamente, sempre, toda tentativa futura será falha. Então, há uma construção de uma base para antecipar e fazer um juízo sobre esse futuro. Beleza? Ok, entendemos o argumento de Popper e as bases dele, para ele ter sentido. Ao destacar que a impossibilidade de planificação total não se trata de uma questão lógica, mas fática e empírica, Hinkelhammer buscou indicar que há um dado que precisa ser assumido como ponto de partida para o desenvolvimento formalmente lógico da argumentação. O pressuposto da impossibilidade do conhecimento ilimitado, portanto, diria respeito a um juízo empírico com validade científica. E qual é o problema disso agora? É que quem conhece a teoria do conhecimento de Popper, a teoria de ciência de Popper, como ele entende epistemologicamente a questão das ciências, o juízo precisa ser falseável. A validade científica vai ter que passar por esse problema da falseabilidade. Só que ele não pode falsear que o conhecimento é limitado. É um juízo empírico, fático, com validade científica. E não dá para falsear. Porque se você falsear, a argumentação lógica dele dá errado. Dizer, não, mas se der o conhecimento ilimitado, então toda vaticinação sobre o futuro, de que você disse que não dá para nunca ter o conhecimento total sobre tudo, não funciona logicamente, porque o problema não é lógico, ele é fático. Aqui já começa uma destruição da argumentação de Popper. Mas o Hinkelhammer não quer fazer uma destruição filosófica. Ele quer entender o porquê que o Popper dá esse salto da faticidade do mundo real para o âmbito da lógica, dessa razão pura, que seria a impossibilidade lógica. E como é que ele confunde problema fático com problema lógico? Por que ele faz isso e como ele faz esses saltos? Qual é o grau de ingenuidade transcendental ele tem? Aí entra aquela que a gente estava comentando logo no começo, do uso da dialética transcendental kantiana para criticar e não cair nessas armadilhas que estão no pensamento de caras como Popper, Hayek e no próprio neoliberalismo. Então, é uma discussão filosófica, uma discussão argumentativa, mas que tem como fundo e como pano principal a questão econômica e de projeto de sociedade. Não se desarticula. Hinkelhammer está salvando a utopia dos anti-utopistas que, para ele, são extremamente utópicos, à medida que eles caem em ingenuidades transcendentais. Mas vamos lá. Tratar-se-ia, portanto, de... Vamos lá. Um juízo empírico sobre a relação do homem atuante com a totalidade dos fenômenos empíricos que o rodeiam. Né? Então somos limitados, porque somos seres empíricos, limitados diante de fenômenos empíricos que estão em volta de nós e que nós não temos capacidade de englobá-los como um todo. Pelo menos não literalmente como um todo. Da caracterização desta relação resulta o princípio de impossibilidade, do qual é derivada a inevitável frustração de uma planificação do todo. A palavra lógica apenas esconde o fato desse juízo, cuja aceitação não cabe à metodologia formal de Popper e a destrói. O juízo não é falseável, sendo, todavia, um juízo empírico de validade científica. E aí toda a argumentação do Popper sobre ser uma questão lógica, sobre não ser falseável, sobre a falseabilidade, toda a estrutura de teoria do conhecimento dele está falha.
quando ele vai analisar o planejamento científico. Exatamente porque ele esconde com um termo lógico um problema que é fático. E ele esconde que ele pressupõe a impossibilidade do pensamento total e globalizado como uma questão de realidade empírica, com validade científica que não pode ser falseável, porque se for falseável, o que ele disse sobre o conhecimento ilimitado não vale. Porque se você puder dizer que não, eu vou encontrar na realidade um conhecimento ilimitado, então, portanto, o planejamento econômico de tudo, literalmente tudo, é viável. Então o Popper não pode aceitar isso. Então ele tem que recorrer para a lógica e fugir da própria metodologia científica dele, da validade de discussão epistemológica dele, para poder sustentar sua posição anticomunista. Quer dizer que toda a teoria do conhecimento de Popper tem um momento que ele tem que dar para trás, exatamente na hora que ele toma uma posição política. Ai, por que será que ele faz isso? Mas vamos seguir, peraí. Para Rinkelhammert, então, se aceitarmos o conteúdo do argumento de Popper, temos que rechaçar sua apresentação metodológica de uma impossibilidade lógica. Não é uma impossibilidade lógica, é fática. E o que disso resulta? Nesse sentido, ao discutir a questão da planificação, Rinkelhammert assumiu o caráter empírico da crítica de Popper, mas rejeitou sua formulação teórica e as consequências para o debate sobre o planejamento econômico. Para o autor alemão, a impossibilidade fática de planificação do todo não poderia ser identificada com a possibilidade empírica de uma planificação econômica que assume a sociedade como um todo. Ou seja, o planejamento econômico ele pressupõe a sociedade como um fenômeno, como um corpo existente como um todo, o que não significa que ela queira saber esse todo. Na prática, qualquer tomada de decisão econômica pressupõe que exista um funcionamento como um todo, sobre o qual eu não tenho necessariamente controle, mas eu pressuponho esse todo e atuo na realidade pressupondo que ele exista. Isso não significa que eu queira planejar tudo. Significa que para planejar eu pressuponho um todo. E isso, seja o planejador de uma economia central, seja o agente econômico dentro dos limites do capitalismo. Ou não é isso que o Hayek discute em sua teoria sobre a impossibilidade do conhecimento? Porque antes tinha essa crítica, né, que o agente econômico numa teoria neoliberal, uma teoria neoclássica, o liberalismo que se constitui no século XX, seria um agente capaz de conhecer tudo, avaliar tudo, julgar tudo, ter conhecimento total sobre o sistema econômico e fazer a melhor escolha. Aí perceberam que esse argumento entrava em contradição, porque toda a relação econômica do mercado é fragmentada. E aí a solução é falar sobre a impossibilidade do conhecimento total e que os agentes então não têm isso, eles respondem de acordo com as informações parciais fornecidas pelo sistema de mercado, e que aí então a partir dessas limitações fragmentadas eles tomam ação, mas eles tomam ação sabendo que esse mercado funciona como um todo, pressupondo que essas relações são funcionais. Essa pressuposição é o que o Rinkelhammert está trazendo aqui para sustentar a posição de uma necessidade de planificação. Não dá para eu saber tudo, mas eu pressuponho a existência desse todo e eu atuo para tentar manter um relativo equilíbrio em um projeto futuro, sem confundir um âmbito com o outro, do projeção com aquilo que é possível e viável de realização hoje. Então ele está conseguindo discutir com Popper e com Hayek, assimilando aspectos de suas críticas, mas demonstrando como eles são falhos. Porque ao perceberem as críticas ou os limites de uma ingenuidade utópica, uma ilusão transcendental sobre o planejamento total e controle econômico, isso não significa a impossibilidade do planejamento e que deve se negar a intervenção nos sistemas de mercado. Ao contrário, exige que nós tenhamos que planejar, exatamente porque a gente tendo a impossibilidade do controle total, a gente tem que buscar uma relativa estabilidade para a realização de projetos futuros. Mas já já a gente chega lá. Eu só estou tentando mostrar como essa discussão ela é muito profunda. Ela não é só uma discussão lógica. Porque eu gostei da argumentação e fico aqui falando, elucubrando e circulando uma taça de vinho. Não, ele quer discutir projeto social, projeto de sociedade. O que a gente vai fazer? Ele quer defender a planificação. O caráter fático da impossibilidade do conhecimento ilimitado pressuposto na argumentação de Popper, portanto, não implicaria na negação da pressuposição também fática da sociedade como uma totalidade integrada no processo de planificação. Para Rinkelhammert, ambas características são juízos empíricos com validade científica necessários para a planificação econômica. E aí você está aqui o Rinkelhammert. Popper passa da análise da impossibilidade da planificação perfeita à impossibilidade da própria planificação em termos de uma planificação aproximada. Popper identifica, sem mais, uma planificação da sociedade como um todo com a planificação de tudo. E não é são diferentes essas duas coisas.
A planificação de tudo é impossível, mas a planificação da sociedade como um todo é sem dúvida possível, só que em termos aproximativos e imperfeitos, como tudo é imperfeito nesse mundo. Popper quer deduzir de um modelo teórico um mundo dos fatos, e constrói, como sempre nesses casos, um mundo de demônios independente dos fatos, que não lhe permite ver a realidade empírica. Desse modo, desemboca em uma visão da história na qual sua sociedade aberta está constantemente ameaçada. Ao passar sem mais de seu conceito de planificação perfeita à planificação real, Popper transforma todo o complexo da planificação em planificação social utópica. Então não há mais planificação e a sociedade aberta é essa sociedade na qual não há nenhuma intervenção porque é impossível esse conhecimento total. Então parem de atacar a minha sociedade, mas na realidade do fato, a gente atua trabalhando como pressupondo a existência dessa totalidade. Assim funciona o raio do cálculo econômico. Assim funciona a atuação dos agentes no mercado. Assim funciona o planejamento social, pressupondo a sociedade como um todo, que não significa controle e conhecimento sobre tudo. E a gente atua a partir dessas dinâmicas e dessas relações. Mas o Popper identifica qualquer tentativa de planejamento, de pressuposição desse todo, para atuar planejando certos elementos e intervenções sistemáticas nesse mercado, para que ele não seja irracional e imbecil, como ameaça à sociedade aberta. Então você tem que ser contra qualquer planejamento. Qualquer sinal de planificação é comunismo, é loucura, né? É utopia. E aí ele cai em uma polarização imbecil, que é ingênua. Que quando a gente para por noite, a gente fala, mas por que a gente está discutindo isso? Exatamente. Mas essa porcaria rege 98% das discussões que o pessoal faz aí no dia a dia, e especialmente nessa ágora mal feita chamada YouTube, sobre a planificação. É ou planificação perfeita ou nada. E aí qualquer sinal de intervenção sistemática nos mercados é comunismo. É utopia. E aí não tem conversa, mano. Porque não tem crítica, não tem ciência. É só ideologia da economia. Ponto. É conteúdo ideológico. Reproduzido sem pensar. Pra, obviamente, manter um tipo de sociedade, um tipo de projeto econômico. No que se refere a Hayek, Hinkelhammer aceita suas críticas às pressuposições de prognósticos perfeito, ou a arrogância de pretender controlar os mecanismos no mercado para além do possível conhecimento das informações parcialmente assinaladas aos agentes. E aí essa discussão eu fiz num tópico anterior aqui da tese, mas eu não vou retomar. Eu só vou indicar que o Hinkelhammer está discutindo aqui com o Hayek, especialmente em dois livros, que é o da Arrogância Total, a Arrogância Fatal, algo assim, e o outro que é sobre os limites do conhecimento, a impossibilidade do conhecimento. Eu acho que é os limites do conhecimento. Em algum lugar tá isso aí, eu não lembro onde. Mas tem uma nota aqui, aí me ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Arrogância fatal, isso mesmo, e o caminho da servidão, isso. Nesses dois textos, o Hinkelhammer discute especialmente esse tema em relação a esses dois textos do Hayek. Eu citei no tópico anterior, não vou trazer aqui na discussão, porque na tese já está no tópico anterior, então só fiz referência. Porque o Hayek acaba exigindo humildade dos agentes diante da impossibilidade do conhecimento, né? Total e ilimitado. Então, você tem que ter humildade. Não me parece um conceito muito econômico, mas tudo bem. Contudo, o resultado da exigência de humildade diante da impossibilidade do conhecimento total e mesmo do controle total da sociedade é rechaçado pelo autor. O ponto principal do argumento de Hinkelhammer parecia ser o de que a impossibilidade do conhecimento total para a planificação não implicava necessariamente da impossibilidade de planificação, que pressupõe a sociedade como um todo. Na polarização proposta entre utopia e anti-utopia, portanto, entrava o uso da estrutura da crítica kantiana das ilusões transcendentais, aqui tomadas por Hinkelhammer como ingenuidade utópica. Porque o que o Hinkelhammer está fazendo é isso. Esse movimento de criticar e de discutir com Popper e com Hayek é aplicar um mesmo tipo de crítica que Kant faz nos seus trabalhos sobre a crítica da razão pura e da crítica da razão prática. Que é você conseguir andar nesses âmbitos, pô. E aí é uma estrutura muito semelhante. Então vocês que curtem filosofia, pô, vão se deliciar nessa brincadeira aqui. Quem gosta desses tipos de discussão é maravilhoso. É tipo o Kant falando sobre Deus. Cara, por que vocês estão discutindo sobre essas coisas que são inacessíveis? Cair nesse tipo de argumentação, de tentar aprender o infinito, e não saber que o infinito, que certos elementos podem ser pressupostos, é você cair numa ingenuidade utópica, numa ilusão transcendental, no termo kantiano. Então não caia em ilusões transcendentais.
Não caia nelas, não dá para eliminar elas, mas você não pode cair nelas. Não pode confundir uma razão excedendo a realidade prática com a própria realidade. Então, você tem que saber distinguir os âmbitos, né? É interessante. E vamos lá, que a gente está chegando na parte que o Hinckley discute daí com a economia soviética. O texto de Hinckley foi estruturado em 6 capítulos, que poderiam ser agrupados em 2 blocos. O primeiro, referente aos 4 primeiros capítulos, dizia respeito às discussões gerais dos marcos categoriais de 4 correntes teóricas tomadas como principais vertentes que mobilizariam a política do século XX. Então, o primeiro bloco, que é eu que estou separando esses blocos, no texto não está assim, são os grandes marcos ideológicos do século XX para Hinckley. Quais são? Ele considera o pensamento conservador, pensamento neoliberal, tá? Pensamento anarquista e o pensamento soviético. 4 grandes blocos. Beleza? Aliás, 4 grandes temas que ele usa. Ele quer discutir com essas 4 correntes. Só que tem uma coisa peculiar nessas 4 correntes. O pensamento conservador é abstrato. Posso discutir o pensamento conservador britânico, espanhol, inglês, estadunidense, cristão e sei lá mais o que. Pensamento neoliberal também é bem abrangente e diz respeito não a um país, um território, uma economia específica, senão um grande projeto global que tem várias expressões. Tem um livreto que eu pude publicar com a Suzy Pisa chamado Neoliberalismo e Conservadorismo do Brasil. E a primeira parte a gente discute a origem desse neoliberalismo como corrente propriamente dita, desde os anos 40, a formação lá do grupo de Montpellier, que é um... Montpellier, acho que é isso, Montpellier, que é o grupo que se forma com vários intelectuais, que o que unia eles é ser anticomunista, porque eles têm caminhos completamente distintos e vão se ramificando, que não é uma praga. A única coisa que eles concordam efetivamente é o anticomunismo. O resto, mano, é uma loucura. Então dá várias correntes distintas que a gente vai percebendo, mas que em seu conjunto formam esse bloco neoliberal. Então ele é muito amplo, tá? O pensamento anarquista também é extremamente amplo, porque tem vários tipos de discussão anarquista possíveis, inclusive umas que hoje em dia se chamam de anarcocapitalismo, e o Franz passa por essa discussão também. Então, anarquismo de esquerda, de direita, de não sei mais o que. E aí o último é o pensamento soviético. E se você fala soviético, eu não estou circunscrevendo algo abstrato, eu vou apontar na história. Eu vou apontar um projeto. E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo? 3 são abstratos e 1 tem história? Por que ele fez isso? Ele quer discutir o pensamento soviético exatamente porque ele gostaria de sustentar a necessidade de planificação, e esse é o projeto que em 1984, já sob o risco de dissolução, porque começa um grande movimento lá da dissolução da União Soviética, é o projeto que ele quer manter, recuperar e discutir para não perder do horizonte a necessidade de planificação da economia. Então ele vai criticar e analisar o pensamento soviético para salvar a planificação econômica. É muito massa, cara. É curiosa a escolha de Hinckley por nomear 3 correntes entre... uma coisa pra quem gosta de filosofia também. Esses 4 blocos aqui, ó. Tem uma nota que coloquei que ele repete a mesma estrutura de um livro do Karl Mannheim, que é Ideologia e Utopia. É a mesma estrutura, com blocos e tal, com termos abstratos. É muito interessante, só pra quem gosta desse tipo de tema. É curiosa a escolha de Hinckley por nomear 3 correntes em termos mais abstratos e generalizantes e, por fim, determinar a última, sob o modelo de planejamento econômico identificado como o território e experiência histórica específicas, diferente dos outros 3, só esse tem isso. Poder-se-ia explicar essa escolha por 3 motivos. Quais seriam? Como recuperação do seu trabalho de pesquisa na Alemanha entre os anos 50 e 60, porque ele faz isso, ele recupera o trabalho da tese de doutorado dele. Por ser um modelo de planificação explicitamente enfrentado por Popper e Hayek, então também é mais um motivo para você. Por que eu vou chamar o soviético? Porque é esse que os caras ficam discutindo. É com ele, especificamente, porque é a grande ameaça que eles têm. E C, por identificar em sua própria teoria um tipo de ingenuidade utópica específico na economia soviética, porque o Franz vai discutir isso. Que um elemento que precisa ser destacado é que dentro da economia soviética há uma ingenuidade utópica. E ele quer discutir essa ingenuidade utópica. E não é a mesma que o Popper e o Hayek acham que estão discutindo, que é o controle total sobre tudo. O Franz aí fala, tá, legal. Vamos ver o que importa. Vamos ver a economia de verdade. Vamos ver qual é o problema efetivo.
Que isso, entendeu? Ah, legal, Popper, Hayek, eu assumo, verdade. Vocês têm toda a razão, é impossível ter o conhecimento total sobre tudo, é impossível a gente ter um conhecimento limitado, é impossível essa coisa. Vocês têm razão. Muito legal. Ai, que bacana. A gente também acha isso. Agora vamos ver o que aconteceu de verdade na União Soviética, qual a ingenuidade utópica que existiu lá e por que ela existiu? Ah, muito mais interessante. Ah, cara, é muito bom isso, eu gosto. Vamos lá. De todo modo, segundo o bloco de sua obra, formaria uma discussão epistemológica específica com Popper e Hayek concernentes aos dois capítulos finais. Nesse sentido, o primeiro bloco apresentava uma discussão com alto grau de abstração sobre categorias para revelar as bases gerais dos projetos de sociedade que acompanham as correntes gerais por ele elencadas. Contudo, no caso do que considera o pensamento soviético, Hinkelamert desceu das abstrações para uma discussão que retomou o trabalho sobre a planificação soviética. Nesse tópico, efetivamente, entrou em cena a temática mais concreta do âmbito da economia política. O autor aí buscava evitar a confusão entre crítica das realizações atuais e das conceitualizações de um futuro, porque o que o Popper e o Hayek estão discutindo são críticas sobre a conceitualização do futuro. Mas o Hinkelamert estava, não, eu quero ver agora a realização histórica do comunismo de uma planificação econômica. Qual é o problema dele? Não da conceitualização abstrata do além. Eu quero ver o problema real na história. Quero aprender com ela. É outra coisa. A partir do que fora proposto por von Mises e Boris Brzezinski, é um nome feio da puxa. Com respeito ao fim do comunismo de guerra, entre os anos de 1917 e 1921, Hayek sustenta a impossibilidade de um cálculo econômico racional em uma sociedade sem dinheiro. Hayek repete a argumentação do Mises e do Brzezinski, e que é aquilo que o pessoal vive mandando pergunta e questão para o Gustavo Machado sobre a impossibilidade do cálculo econômico na União Soviética. E aí o Gustavo tem uma saída com a qual eu tenho problemas, que é sustentar que sim, é viável, e aí ele recorre exatamente ao período do comunismo de guerra, de 1917 e 1921, e depois ele começa a se distanciar devido ao fato efetivo e real da burocratização da União Soviética, os problemas que teve de perseguição, de tomar decisões completamente equivocadas. A gente não precisa negar a existência de problemas históricos para a gente trabalhar com eles, ao contrário, temos que assimilá-los, como o Franz fez. Contudo, porém, entretanto, essa saída do Gustavo acaba caindo numa parada que é importante da gente ver, que é o risco de uma ilusão transcendental, de você nunca aceitar uma realização histórica e apostar de que o problema foi que o sonho não foi bem realizado, o sonho ainda não foi alcançado. Então, daí confundir uma conceitualização da sociedade futura com aquilo que é viável realizar hoje. Então, aí entra no âmbito que é uma discussão legal de se fazer, filosoficamente muito interessante. Só como comentário, o que não significa que eu estou descartando, dizendo que o Gustavo está errado. O que eu estou querendo dizer que há uma discussão interessante a recorrer por aí, a correr por aí e recorrer daí. Então, há um âmbito interessante para debates. Portanto, seria impossível um planejamento central de tipo comunista, né, para o Hayek, porque não dá para fazer o cálculo sem dinheiro. Para Hinkelamert, ao menos, em parte, a tentativa de implementação de uma economia sem dinheiro em uma sociedade complexa explicaria a crise do comunismo de guerra e a implementação da política das NEPs, né, ou da NEP. É verdade. O Hinkelamert não vai negar. Realmente, houve problemas nesse período do comunismo de guerra de uma sociedade sem dinheiro. Não explica tudo, porque exatamente é comunismo de guerra, numa situação de guerra. E aí você tem todas as questões que o Gustavo, por exemplo, sempre coloca nos debates que ele fez. Se você não assistiu, assista os debates que o Gustavo tem participado, porque eles são excelentes, porque ele enfrenta os camaradas aí que é a encarnação do senso comum, sim, de maneira brilhante. E aí o Gustavo consegue desatar todos os nós do anticomunismo ideologicamente propagado por tudo quanto é canto. Então, em parte, o Hinkelamert aceita que sim, em parte tem esse lance da dificuldade de você organizar uma sociedade complexa sem um cálculo econômico baseado em dinheiro. Verdade, esse é um dos elementos, não é o único, e tem todos aqueles outros, tá? Que não pode ser desconsiderados, que é a questão da guerra, dos conflitos existentes na virada de todas as nações do planeta praticamente contra a União Soviética, tentando sufocar o comunismo, essa coisa toda. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a própria burocratização que vai rolar depois, que é efeito de uma tentativa de resolução dos problemas do comunismo de guerra, porque ele tem problemas. Então toda essa vai começar a rolar um debate interessante aqui, beleza? Dito isso, Hinkelamert vai aceitar. Verdade, uma sociedade complexa precisa de cálculo econômico com dinheiro. O pessoal que vai implementar as políticas das NEPs sacou isso. Lenin sacou isso. Contudo, o que interessava ao autor era sugerir
que o que não foi considerado por Hayek, fora, e nem por Mises, nem por Brzezinski, nem o que eles não consideraram? O mais importante não é ver o que eles consideraram, o que eles não consideraram. O que Hayek não considerou? A não previsão do Mises e do Brzezinski. E qual que é a coisa que eles não previram? Eles não previram que, cito Hinkelhammer, a sociedade socialista se constituiria utilizando relações mercantis como elemento-chave no cálculo econômico. Drop the mic. O que eles não consideraram? Que a sociedade socialista se constituiu exatamente assimilando relações mercantis como um elemento-chave do cálculo econômico. Aprendeu que não daria e começa a utilizar o que se chamou à época de uso consciente da lei do valor, e relações econômicas, de relações mercantis, entram para o cálculo econômico e o planejamento socialista. O pessoal também aprendeu, sabia? Eles descobriram que é verdade. Talvez não dê para eliminar de uma vez aqui as relações mercantis. Podemos utilizá-las na construção do socialismo. Porque a projeção da melhor sociedade concebível não encontrou relações favoráveis na factibilidade da sociedade possível, viável. Portanto, nós adequamos e construímos na história um projeto factível para a construção da melhor sociedade possível, que não é o mesmo que a melhor sociedade concebível. Portanto, eu aprendo na história com a tentativa do impossível aquilo que é possível e construo os mecanismos necessários para a realização de determinados projetos. O socialismo do século XX aprendeu isso. E a China, hoje em dia, aprendeu melhor ainda. O que não significa que ela seja uma sociedade comunista. E nem que tenha se liberado das relações mercantis. E nem que realizará efetivamente o comunismo por livre e espontânea vontade, livre da história. A questão é entender como funciona a dinâmica da dialética história real nesse mundo. E que faremos de nós mesmos. Mas tudo bem, vamos lá. O Hinkelhammer, por exemplo, não concordaria com o que eu acabei de falar sobre a China, tá? Eu vou deixar claro que esse é um tema de debate que eu tenho com ele. Ou tinha, porque ele faleceu, infelizmente. Mas deixou esse legado incrível para nós. Em outros termos, para Hinkelhammer, ao contrário do que fora proposto por Popper e Hayek, a tentativa de realização do impossível, uma sociedade complexa e dinâmica sem cálculo econômico, por exemplo, não implicava necessariamente na destruição da sociedade ou colapso total, senão que, abre aspas, a partir da tentativa de realizar o impossível, o humano aprende o possível. Nossa, quem diria? Isso significa então que é impossível um planejamento econômico? Não. Isso significa que é impossível o comunismo? Também não. Isso significa que se você não consegue fazer a realização do impossível, necessariamente todo projeto concebível tem que ser abandonado? Também não. Essa polarização ela é meramente ideológica e propagandeada de maneira torta e sem crítica racional e econômica viável. Perde critério, inclusive. É só propaganda e anticomunismo. Nesse sentido, o autor advertia que a impossibilidade de um planejamento total, que requereria um conhecimento total, dada a impossibilidade lógica, na verdade, como a gente viu, né, o conteúdo fático, apontada por Popper, não implicaria no abandono de uma planificação econômica, mas o desenvolvimento de uma planificação que incorporasse o mecanismo de preços, por meio dele uma planificação de um equilíbrio global, sem pretender a planificação total. É isso. A economia soviética aprendeu isso. E ela sacou que era necessário um determinado projeto para não perder o ganho histórico, para ser possível permanecer. Depois vai ter problemas, mas os problemas não são de ordem da impossibilidade da planificação. É isso que o Hinkelhammer vai querer mostrar. O problema não estava no planejamento, e nem que o pessoal estava tentando planejamento total. Isso é ideologia barata. Tosca. Vamos entender o que aconteceu e fazer uma crítica decente. O Hinkelhammer propõe isso. Se a crítica dele é a melhor, se ele analisou da melhor maneira, para mim, nesse momento agora, é o menos importante. O mais interessante é sacar isso. Que não há a polarização do se não rolou, não dá mais. Joga fora. Os critérios têm que ser outros. Sobre quais critérios a gente vai perceber? Ah, não, porque o pessoal quer o impossível, quer conhecimento total de tudo. Não. O Hinkelhammer falou, não é isso que estava sendo feito na União Soviética, não é isso que se faz. Planificação e planejamento econômico não diz respeito a controlar literalmente tudo. Absolutamente não.
Sob essa base, Hinkelambert evitava a polarização ou planificação total ou mercado total, uma das duas coisas, né? Ou planeja tudo ou não planeja nada. O Hinkelambert, não, gente, vamos fazer um projeto histórico real e efetivo? Que seria imprimida pela condução argumentativa de Popper e Hayek e buscava mediações para a realização de uma economia planificada, de caráter democrático, sob conclusões parecidas às dos autores ocidentais, como John Robinson, Alec Knopf e Michael Ellman, que são o pessoal da Escola Britânica de Economia, né? Que é muito interessante. Inclusive, da gente recuperar. Eu gosto particularmente da John Robinson, tá? John Robinson, pra mim, é... Puta, ele tem um livro... Philosophical Economy, acho que é isso. Ou é Philosophy... Não. Philosophy of Economics. Acho que é isso. Philosophy of Economics. Acho que é esse o nome do título. Do livro. Filosofia da Economia. Eu acho que é isso. Philosophy of Economics. Filosofia da Economia, que é um livraço da John Robinson. Maravilhoso. Eu acho que não tem tradução portuguesa, infelizmente. Nesse processo, propunha que, a partir da aprendizagem social soviética no período do comunismo de guerra e início da NEP, teria surgido um modelo de planificação mais efetiva que poderia orientar e explicitar como, sob base socialista, seria possível a realização realizar a alocação ótima de recursos. Veja, então o Franz vai falar, cara, o que surgiu depois do comunismo de guerra é um tipo de planejamento que assume relações mercantis que é brilhante. Tem uma sacada muito boa e a gente tem que aprender com essa história. Vamos ver, entendeu? Destacou nesse sentido o trabalho de Leonid Kantorovich. Tá? Então esse é o autor principal para o Franz, para ele discutir a questão da planificação na União Soviética para as NEPs, né, pós-comunismo de guerra, nos termos de equilíbrio planificado. Né? Então ele pega esse autor, Kantorovich, como alguém que expressa o funcionamento dessa tentativa de um equilíbrio planificado. O modelo não teria caráter preditivo, e sim aproximativo, pois para funcionar consideraria apenas agregados de produtos e não a totalidade de produtos. Né? Então, primeiro que é isso, a gente não vai planificar tentando achar que a gente sabe todos os elementos e tudo mais. Não, a planificação faz um processo de aproximação. Agregados de produtos, por blocos, por setores. Além disso, seria um cálculo realizado para um período, portanto não devendo reagir a toda mudança na realidade planejada. Então, estica o período de planejamento, é para funcionar nesse período, então não é qualquer alteração no processo que você vai ter que mudar o plano. E mudar todo o plano. Você vai fazendo intervenções e alterações de acordo com o que efetivamente for afetando o plano global. Adicionalmente, ao projetar o futuro esperado, dada a impossibilidade de previsão total, não poderia ser completamente exato, no sentido análogo ao espírito da crítica keynesiana. Perdão. Então é óbvio que vai ser isso. Não vai dar para ser controle total, atingir o objetivo de maneira perfeita. Não, você tem um projeto global, vai ter desvios e alterações no processo, mas só vai exigir uma intervenção dentro desse plano, desse projeto limitado a médio prazo, de X em X tempo, se afetar a dinâmica global, senão segue o plano. Para Hinkelambert, isso não revelaria uma falha do socialismo ou impossibilidade de planificação, senão que mostraria a consistência de uma teoria da planificação mais adequada como orientadora de uma constituição factível de uma sociedade socialista, cuja experiência de aprendizagem básica havia sido a própria economia soviética. Desse modo, o autor comenta que, vamos lá, como os produtos a serem planificados tendem ao infinito, nenhum planificador poderia fazer cálculos correspondentes. Quanto mais produtos planificados, mais tempo leva o processo de cálculo do plano e mais distante se encontram o plano do momento no qual são tomados os dados para sua elaboração. Portanto, esta mesma planificação é concebida como um processo apoiado em relações mercantis, ou seja, vai depender de relações de troca e de um planejamento global que orienta as atuações em níveis menores, mas esses níveis menores, ou seja, as empresas, os espaços que estão abaixo do plano, têm relativa autonomia para trocar entre si a partir de um determinado projeto específico. Cada uma delas tem seus critérios de tomada de decisão, que a gente vai ver quais são, ou qual é. Então, você tem um plano global, mas ele não controla tudo. Ele permite a circulação dos produtos e de alterações no projeto com relativa autonomia em níveis inferiores, ou seja, não no projeto global, mas nos níveis locais, de tomar de decisão ali na hora, em relações mais próximas. Organizada por empresas relativamente autônomas em suas decisões.
Por isso, o sistema de planificação nasce como uma tensão intrínseca entre o nível de decisões centralmente planificadas e o nível de decisões autônomas das empresas, porque você não vai eliminar esse nível de decisões das empresas, elas tomam decisão. Elas fazem trocas, elas têm critérios para planejar com relativa autonomia o que elas farão com os insumos e recursos necessários, para onde vão orientar a sua produção ou como vão fazê-la em níveis locais, reduzidos, mas respeitando os critérios de um plano global. Nessa tensão vem o planejamento. Se vocês souberem um pouco do que o pessoal tem produzido e discutido sobre a economia chinesa, pensa sobre esses termos, porque ajuda muito a entender o que é um aprendizado com a história, de como utilizar determinadas relações para o planejamento econômico, tá? Não é igual, não é a mesma coisa, mas na minha avaliação, a China aprendeu muito, muito bem como fazer isso, inclusive a partir da análise do que aconteceu na União Soviética. Não significa que é uma sociedade comunista, porque ela não é. Mas deu para entender o que eu estou dizendo. Rick Lambert comentou que na estrutura da economia soviética, a tensão entre os planos centrais e as decisões relativamente autônomas das empresas era mediada pelos limites de custos e insumos indicados pelo plano, e pela especificação do uso ótimo do insumo disponível. Para a empresa, que para maximizar seus ganhos também podia realizar intercâmbios por meio de contratos de compra e venda com outras empresas. Dinâmica que seria chamada de controle consciente da lei do valor, ou seja, as empresas também vão poder trocar entre si, né? E aí o lance é, as empresas têm certos limites e certa orientação para sua atuação, o que não significa que elas não possam planejar em nível local e nem que elas não possam trocar. Elas trocam, elas podem maximizar os ganhos. O problema é que o objetivo delas não pode ser a maximização dos ganhos. Isso pode ser um recurso utilizado, mas secundário, porque o primeiro critério será outro para suas tomadas de decisão. A gente já vai ver. Para o autor, tal tensão requeriria constantes mediações entre o plano e as ações das empresas, que é isso, tem que criar mediação entre as tomadas de decisão local e o plano geral, global. Com tempo limitado, né? O plano não pode ser infinito, o plano tem que ser limitado. Assim como incentivos para que as empresas não burlassem o planejamento, buscando a maximização de lucros por meio dos intercâmbios pelos contratos de compra e venda, os critérios para o cálculo econômico. Então, eu tenho que limitar o ganho como aquilo que vai beneficiar a empresa. Então, ela pode fazer as trocas? Pode. Mas o objetivo dela é aumentar os lucros, maximizar lucro? Não. Eu tenho que criar um mecanismo para que evite isso. E o Franz mostra que o Kantorovich tem esse mecanismo. Ele cria um planejamento que faz isso, que ele coloca os ganhos como secundários. Porque não vai ser nos ganhos que ele vai ser avaliado. Isso, contudo, não conduz a assumir a necessidade de renunciar ao plano ou de conferir preferência necessariamente ao sistema de preços do mercado capitalista. Não, porque não será o sistema de preços determinante para a economia. Dado que, sob a dinâmica de competição, não apenas isso não está garantido, como o mercado, com seus desequilíbrios no nível de desemprego, de desenvolvimento desigual e ecológico, não há a menor possibilidade de orientar a economia em direção ao equilíbrio. Ou seja, o mercado não pode superar e não vai ser o decisor, vai ser o plano, o decisor sobre o mercado, que faz intervenções sistemáticas, determinando que a ação das empresas não é para o lucro máximo, elas podem trocar e podem obter ganhos, mas não é essa a sua ação. O que vai ser como critério será outra coisa. Na argumentação de Franz, ou de Rick Lambert, a saída encontrada para a planificação foi substituição do critério formal de rendimento econômico do capitalismo, a taxa de lucro, por outro critério formal de rendimento, que é a taxa de crescimento econômico, e é diferente lucro de crescimento econômico. E aí que vem a sacada. Convertendo os ganhos das empresas em critério secundário para as decisões sobre as orientações básicas da economia. Não é o lucro que dá os ganhos para a empresa, é a taxa de crescimento em produção, produtividade, em atender o plano de crescimento da economia global. E aí que tá, a empresa ela ganha, ela é beneficiada, ela tem espaço e aumenta ali a sua capacidade de receber insumos e tal, e de seu funcionamento, e sua permanência sobre o plano global, o plano geral, né, o plano que a gente quiser dizer que é o principal, que orienta as ações das empresas, não pelo quanto elas ganham, elas não vão ganhar pelo tanto que elas lucram, senão pela capacidade produtiva delas, de contribuir para o crescimento econômico, em produtividade, dentro desse plano. O que importa, portanto, não é aumentar a taxa de lucro, mas o crescimento global da economia. E isso altera o modo de planejar a produção e mesmo das relações de trabalho dentro das unidades produtivas.
Isso é muito massa. Isso aconteceu, com limites, inclusive, mas aconteceu. E isso possibilita altos ganhos para a União Soviética. Inclusive porque vai virar quase com obsessão, e essa é a crítica do Franz, a obsessão econômica, a taxa de crescimento. Então não é o lucro, é a taxa de crescimento global da produtividade. E o pessoal vai desvinculando progressivamente a taxa de consumo, a necessidade de você repor os custos de produção, né, e relativamente equilibrada a economia, e o próprio consumo dos trabalhadores, essa galera toda que também entra na dinâmica de custo de produção, da taxa de investimentos para o crescimento econômico. Vai se desvinculando esses dois âmbitos. Essa é uma coisa que o Franz tinha percebido na tese de doutorado dele, traz de novo para cá, mas vai se desvinculando. E qual é o problema? O problema não é desvincular, porque de certa maneira você sempre vai tentar vai poder ter um crescimento mais relativamente desequilibrado com o aumento da taxa de investimentos, que não acompanha necessariamente a taxa de consumo mínima e necessária para um desenvolvimento equilibrado. Você pode fazer um desenvolvimento, entre aspas, desequilibrado, que te dá muitos ganhos de força produtiva e tal, e tentar reequilibrar em ciclos posteriores dentro de um plano a médio e longo prazo, que me parece que é o que a China tem feito. Contudo, o grande problema é que os investimentos da União Soviética e a grande taxa de investimentos que eles vão aumentando vão indo para setores que não acompanham um ciclo produtivo. O que é isso? Vai para a corrida espacial e vai para a indústria bélica. E grandes massas do produto nacional, grandes massas da riqueza nacional vão sendo consumidas por essas duas indústrias, que são indústrias que não garantem um ciclo de reprodução social. Não pagam os seus custos de produção propriamente dito, e nem retornam para o ciclo econômico seguinte de maneira produtiva, e nem nem desenvolvem produtos que atendem às necessidades dos trabalhadores, às necessidades desta sociedade, das pessoas, não só dos mecanismos, dos meios de produção e dessas relações sociais, senão também das pessoas propriamente ditas, dos seres vivos humanos. Tá? Por que isso é curioso? Porque é o seguinte, isso o Indirkins trabalha de maneira interessante quando ele analisa a perestroika, que é no processo inclusive de dissolução da União Soviética. 70%, vamos dizer assim, 70% do orçamento estadunidense, do PIB dos Estados Unidos vai, ou 20% do PIB dos Estados Unidos vai para a indústria bélica, sei lá. Aí uma massa igual de valores na União Soviética ia para a sua indústria bélica, igual ou aproximada, tanto quanto, para poder fazer frente aos Estados Unidos, porque eles estão em guerra, ou guerra fria, chamada pressão imperialista para tentar acabar com o comunismo. Então os caras têm que ficar ali investindo em indústria bélica e tal, não tá numa experiência aí maluca e tal. Nesse processo, forçados, ou nessa dinâmica em que se entra com esses conflitos, o excesso de massas voltadas para os gastos militares são gastos improdutivos, porque aqueles gastos não podem ser utilizados e eles não retornam para a economia de maneira produtiva, porque o uso de uma bomba, o uso de um míssil, o uso de uma arma, ele não faz surgir mais riqueza, ao contrário, ele destrói as fontes de riqueza e ainda não tem como você voltar aí para reutilizar esse capital. Só que as massas de volume dessa porcentagem nos Estados Unidos, tendo uma grande indústria e podendo utilizar toda a rede imperialista e capitalista do globo, com mercados aí imensamente maiores e recursos imensamente maiores do que a própria União Soviética, fazem com que a economia soviética entre em crise tentando acompanhar essa correria. E aí degringola um problema estrutural da economia, que é um desenvolvimento desequilibrado e que não tem um retorno produtivo no uso do capital que eles estão fazendo. Essa é a percepção do Wien, essa é a percepção do Franz, e essa é a percepção, sabe de quem? Da economia chinesa, que quando vai fazer o seu projeto de desenvolvimento, coloca o investimento militar como quarta prioridade. A prioridade não era essa. Então ela evita cair nesse erro, por exemplo. Agora começa a aumentar os seus investimentos militares, mas ela teve ganhos no desenvolvimento das forças produtivas. Primeiramente. Fez outra parada. A modernização e o desenvolvimento econômico do país foi o top A de planejamento. E isso fez com que tivesse um crescimento muito mais equilibrado, entre outros fatores. Só para chamar a atenção que é interessante. E para a gente finalizar o nosso papo aqui, a crítica de Franz, ou de Rinkelamert, à economia soviética, portanto, não se dava pela via da impossibilidade de conhecimento total dos fatores do planificador. Essa seria a crítica relativa à conceitualização de uma sociedade futura.
Dentro da teoria de Hinkelhammer, um projeto de sociedade que buscasse realizar uma sociedade que dependesse em sua estrutura econômica de um conhecimento total deveria ser criticado como ilusão transcendental ou ingenuidade utópica, que é o que você pode fazer a quem diz que o que falta para o mercado é mais mercado. Né? O que sempre falta é o mercado perfeito capitalista que o cara sonhou. Ele tem uma concepção de sociedade, fala, o mundo nunca tá bom enquanto não atingir a mesma coisa que tá na minha cabeça. Ilusão transcendental e ingenuidade utópica, achando que tá sendo realista, mais realista que o rei, ó, que legal. Porém, uma crítica que se volta para as limitações de uma instituição vigente, como o caso do processo histórico do comunismo de guerra ou dos efeitos da economia de mercado sobre a vida dos trabalhadores, não poderia ser confundida com aquela. Seriam âmbitos distintos. Isso é particularmente interessante, pois, como observado no terceiro capítulo de nosso trabalho, boa parte dos comentadores e até interlocutores de Franz confundia os dois âmbitos ao tratar da crítica à economia soviética à planificação perfeita, como conceito limite que orienta a própria dinâmica da planificação econômica. O que Hinkelhammer apontava em sua obra como ingenuidade utópica na economia soviética não era a planificação perfeita como modelo, mas a identificação da realização do crescimento econômico como realização progressiva do comunismo, tendo a sociedade soviética na realização do aumento da taxa de crescimento como se fosse uma transição com tendência infinita, portanto, para o comunismo. Que aí é o erro. Presta atenção, que aí é o que eu acho que a gente pode começar a criticar como passo 1 para quem elogia excessivamente a China como o grande projeto comunista. O risco de confundir taxa de crescimento, que eu acho que não é o que o chinês faz, tá? Mas quem não percebe que ao reforçar que a China é comunista magicamente e tal, não percebe isso, que está confundindo realização do comunismo com aumento de taxa de crescimento e o desenvolvimento decorrente do planejamento que eles têm. Isso não é comunismo e não pode ser confundido com comunismo. Entendeu? E o Franz critica isso. O problema da União Soviética de ingenuidade utópica é que eles confundiram aumento de taxa de crescimento e a maximização dos investimentos que eles vão ter desvinculados do próprio processo de produção, que vem como a reboque junto nessa articulação, como a ingenuidade utópica, achar que porque o país está crescendo, ele está realizando o comunismo. Então o comunismo está numa linha infinita, e quanto mais você cresce, mais próximo você está do comunismo. Ele fala, não mesmo. Não é isso. Aumentar a taxa de crescimento e de desenvolvimento nesse sentido não é e está mais perto do comunismo. Não, isso é equivocado. Isso é uma ingenuidade. Isso é uma ilusão transcendental. Nesse sentido, Hinkelhammer afirma que, sob essa perspectiva, citemos o Franz, o movimento histórico é concebido como eterno, né? Então, infinito. Temos tempo infinito para construir o comunismo e cada passinho que a gente cresce a gente tem aumento da nossa taxa de crescimento econômico, a gente está mais perto do comunismo. Não pode ser, não pode confundir crescimento da taxa econômica como realização do comunismo. Mas inscrito nessa sua eternidade é um movimento ascendente para o comunismo pleno. Comunismo é, dessa maneira, uma meta prática de plenitude que está implícita no socialismo e que subjaz as mudanças da sociedade socialista. É, por assim dizer, o interior infinito da sociedade socialista. É o ideal interior da sociedade socialista que se desenvolve no processo infinito da sociedade socialista, que infinitamente vai crescendo em taxas de nas suas taxas de crescimento até chegar no comunismo, mas esse comunismo está sempre infinito, porque é uma sociedade concebível e não uma sociedade possível, factível e realizável historicamente. E aí o Franz vai fazer uma crítica a essa ingenuidade de confundir as taxas de crescimento com a própria realização do comunismo. Aí a gente entra num outro âmbito de críticas e num outro âmbito de discussão sobre planejamento econômico, mas que não nega o planejamento econômico e nem o projeto comunista. Caralho, isso é muito legal. Tratava-se, portanto, de uma discussão no plano ideológico sobre o projeto de sociedade implicado nas tomadas de decisão econômica, naquele momento em que as discussões nesse termo ainda era entendida como possível, comunismo, entre aspas. No plano da crítica da coordenação da divisão social do trabalho, a análise de Hinkelhammer, na verdade, chegava a apontar que a razão de ser preferível um modelo de tipo soviético era por que o Franz prefere o planejamento soviético a qualquer outra ordem ideológica anterior, seja conservadorismo, neoliberalismo, anarquismo, sei lá qual outro ismo. Por quê? Porque o planejamento soviético, com ele, aprendendo com sua história, precisamente temos a capacidade de orientar uma economia equilibradamente em relação a emprego, desenvolvimento igual e ecologia. O planejamento econômico possibilita o uso máximo da força de trabalho. Um desenvolvimento igual, equivalente, equilibrado e o cuidado com as condições de produção e reprodução da vida, que ele aqui chama de ecologia.
Sem planejamento, você não garante esses 3 elementos que são fundamentais hoje para a vida das pessoas. E para um projeto relativamente equilibrado de futuro. Desde que respeitasse o que Henry Lambert indicava como critério de factibilidade, que é o último ponto que destacaríamos nessa obra e que será importante para a produção de Dussel no final dos anos 90, mas isso é um outro tema. De todo jeito, vou parar por aqui, porque a gente foi longe. Mas é um tema legal, né? Tem muito debate, muito pano pra manga. E se você chegou até essa 1 hora e quase, 5 minutos de papo, bota o teu comentário aí. Você foi um valente, um guerreiro, uma guerreira. E bota as questões pra gente ficar debatendo infinitamente sobre isso. Agradeço a todo mundo que tá aqui junto com a gente. 6 milhões de pessoas inscritas no canalzinho. E tamo junto. Um abraço, minha gente. Fiquem bem, Deus abençoe. E trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!